Olá pessoal, tudo bem? Agora no meu relógio aqui são 4 horas e 5 minutos. Eu atrasei 5 minutos porque não estava conectando, não sei porquê, o meu fone. Esse fone tem sido bastante útil nas lives porque a gente não precisa se preocupar com microfone, com nada disso, entendeu? Por isso que eu atrasei. Mas acho que tudo bem, a gente vai falar hoje de um assunto que à primeira vista pode não parecer interessante para as pessoas que não lidam com o assunto diretamente, mas olha, viu? Porque tudo que envolve qualquer carreira na área de segurança pública, policial militar, policial civil, perito criminal, que é sobre o que a gente vai falar hoje, tudo, até agente penitenciário, tudo que envolve essas carreiras impacta inevitavelmente, eu repito, de um jeito ou de outro, na vida do cidadão comum. E é muito sério isso. Porque o cidadão comum, ele está sujeito a ele está sujeito ao fato dessas carreiras receberem por parte do governo o melhor tratamento possível para que desempenhem um bom trabalho, para que desempenhem o melhor dos trabalhos. Isso impacta diretamente, portanto, eu diria, no resultado do trabalho bem feito dessas carreiras na sociedade. A gente vai falar com o vice-presidente do Sindicato dos Peritos Criminais hoje e vamos falar sobre isso, sobre a Covid, sobre um bando de coisas. Alô? Tem alguém aí? Agora foi. Opa, agora foi, né? Foi. Tudo Boa. bem? Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Boa Estou tarde. ajeitando a câmera aqui. Isso. Pode ajeitar que não. Isso, Boa. tá ótimo. Tá ótimo. Boa Perfeito. tarde, Adriano. Boa Tudo tarde a bom? todos que Tudo estão bom, nos Daniel? ouvindo. Tudo jóia. Me ouve bem, né, Adriano? Oi? Me ouve bem? Me ouve bem, Eu não? ouço bem. Você me ouve também ou não? Então, ouço sim. Tudo tranquilo. Tá bom. Vou apresentar para quem está aqui. A gente está começando a live. Depois eu reapresento de novo, que entram pessoas diferentes, novas. O Daniel Rico é perito criminal e vice-presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Queria que você, nessa introdução, você dissesse um pouco da sua vida, da sua vida profissional, há quanto tempo você está na carreira, por que escolheu essa carreira, de que forma você enxerga a carreira, um lado um pouco mais pessoal para a gente partir para o plano profissional mesmo, que a gente vai, sobre o qual nós vamos conversar. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, os colegas da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, peritos, fotógrafos, desenhistas. Boa tarde especial à diretoria do Sindicato dos Peritos, em nome do nosso presidente Eduardo Becker, da nossa diretoria, o meu boa tarde. Meu nome é Daniel Rico, né? Vou me apresentar porque Claro. nesses últimos tempos houve um grande ingresso de peritos criminais na instituição, então nem todos me conhecem, e para todos os outros que não são da carreira, que está tendo a oportunidade de conhecer um pouco da situação dos peritos criminais no estado de São Paulo e o nosso futuro, eu ingressei na carreira de perito criminal faz 18 anos. Né? Agora, em julho, completei 18 anos na carreira de perito criminal. Sou engenheiro de materiais, e a carreira de perito criminal sempre me encantou. Embora há 18 anos atrás a carreira de perito não era tão divulgada, as pessoas não conheciam tanto a nossa profissão, mas eu, antes de ingressar na carreira, eu já tinha uma visão, assim, vamos colocar resumidamente, uma paixão à primeira vista pela função de perito criminal, da responsabilidade, da importância que a gente tem no nosso serviço para a sociedade, e você ter essa responsabilidade, como todas as outras carreiras também têm, e trabalhar com a ciência, você trabalhar com a ciência e com a justiça é realmente apaixonante. Então, de primeiro momento, por ter uma formação de engenharia, de gostar de ciência e ao mesmo tempo gostar de justiça, de praticar a justiça, isso me encantou e me trouxe para a carreira de
de perito criminal. Isso que você está falando, a gente vai voltar. Então, se você fala que são 18 anos, a gente está falando de 2002. 2002. Por acaso, é uma curiosidade jornalística mesmo. Uma das coisas que pode ter levado você a também escolher essa carreira, ou incentivado, ou motivado, ou despertado, seja lá qual for o verbo, mais intenso ou menos, foram os seriados que privilegiam o romantismo da carreira de perito, como, por exemplo, o famosíssimo CSI e tantos outros filmes, etc., porque eu, particularmente, sou jornalista. Mas eu vim também da área de exatas. Eu, na verdade, no colegial fiz tecnologia química, sou formado, com diploma e tudo. Depois eu entrei em ciência da computação. Depois eu entendi que a minha vida era na área de jornalismo, abandonei tudo e fui ser jornalista. Mas sempre me encantou demais essas coisas. Lembra do aquele seriado que se chamava MacGyver? Sim. Então, claro que não era um perito, mas era um gênio que fazia coisas mirabolantes, etc., usando física, química, etc. Isso pode ter esse tipo de fantasia, entre aspas, benéfica, eu diria até, positiva, que a gente viveu muito naquele início dos anos 2000, pode ter influenciado sua escolha ou nada a ver? Olha, pouco. Confesso a você que é claro que o romantismo ele sempre nos traz curiosidades, enfim, a gente tem o romantismo ajuda a gente a se encantar pela profissão. Realmente, falar que não influencia, eu estaria mentindo, mas na época era muito pouco divulgado, ou pelo menos eu na época não acompanhava tão diretamente que fosse um ponto que me influenciasse, a ponto de falar, por isso eu estou ingressando na carreira. Entendi. Pessoalmente, eu tive um contato na época com uma perita criminal, a doutora Miriam Garavelli, uma perita já bastante tempo no nosso quadro, uma excelente perita, uma excelente pessoa, e por ela eu tive o primeiro contato e conhecimento da profissão de perito. E aí, aliando o que o perito criminal fazia, a responsabilidade do perito, a atuação do perito, mais a minha formação específica, achei que seria um caminho interessante a seguir e fui para o lado do caminho da perícia criminal de São Paulo. Entendi. E mais ou menos, sendo mais objetivo e resumindo, seria mais um contato com uma colega, uma amiga que me trouxe a instituição. Entendi. Enfim. Eu estou botando só aqui o título, porque muita gente que entrar eventualmente já sabe quem é você e sobre o que estamos falando. As pessoas que não que entrarem de forma aleatória, tanto no perfil do Cipcresp quanto no meu. Muito bem, são 18 anos. Eu pessoalmente, você sabe que eu trabalhei 12 anos com vocês, né, peritos criminais, na verdade, com a superintendência, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, sendo assessor de imprensa da pasta. E sempre que eu ia cobrir algo na SPTC, eu ficava encantado com as questões que envolviam a perícia criminal, porque realmente, primeiro, aí você me corrige se eu estiver errado, apesar de tantas demonstrações, na opinião do sindicato e talvez até na minha, mas eu vou deixar essa fala na boca de vocês, porque na verdade eu nunca senti isso, porque eu não sou perito. Então vocês podem falar, mas então eu vou colocar na boca do sindicato essa falta de valorização, entre aspas, talvez crônica, que os peritos, ou a SPTC como um todo, sofre pelos que ocuparam a cadeira, né, de governador no Palácio dos Bandeirantes. Ela, apesar disso, a perícia paulista é, sem dúvida, a melhor do país. Né? Ela ensina as outras perícias, pelo que eu sei. Tivemos um exemplo clássico disso no acidente com o avião da TAM em 2007, quando eu estive em loco, vendo tudo, participando da assessoria de imprensa, e a gente via realmente que vocês eram acima da média. Até vieram peritos do Rio Grande do Sul para ver como é que vocês estavam fazendo, porque houve, à época, uma crítica a vocês,
eu não me lembro exatamente qual foi, e a solução da assessoria de imprensa foi convidar o pessoal do Rio Grande do Sul em acordo total com o superintendente da época, que se não me engano era o Dr. Perioli, eu não lembro direito. Mas assim, vamos chamar eles, vamos convidar eles para virem aqui e verem. Quando saíram do INL Central, a imprensa toda ali, para que eles corroborassem as críticas que a imprensa estava fazendo a vocês. Pelo contrário, eles falam aqui, ó, a gente não tem nada a acrescentar aqui. Eles são muito bons. Eu lembro muito bem de uma entrevista de um gaúcho. Então, assim, eu tenho orgulho da perícia de São Paulo, porque realmente, apesar de tudo, vocês são feras. Porém, isso traz, eu imagino, para vocês, profissionais, aquela coisa de que você tem que matar um leão por dia. É isso mesmo ou eu estou sendo muito exagerado? Bom, Adriano, não. Nós temos um excelente corpo de peritos. E uma coisa importante, Adriano, que a gente tem que colocar de início, eu vou responder sua pergunta, da importância que o sindicato tem. O sindicato ele tem que trabalhar em prol da instituição, em prol da categoria, e saber avaliar quando o governo atua a contento da gente, e quando o governo atua a contento da gente, ele atua a contento da sociedade, porque a gente quer entregar o máximo que a gente puder para a sociedade. Então, com possibilidade de melhoria na qualificação dos peritos, de ter possibilidade de investimentos em equipamentos, enfim. Quando nós trabalhamos, o sindicato trabalha muito sério nisso, de valorização da carreira, é para valorizar o nosso serviço e dar uma resposta à sociedade e uma perícia forte, uma perícia que vai trazer, enfim, muitos benefícios para a sociedade. Né? Hoje nós temos menos de 10% dos crimes no estado de São Paulo ou no país que não são solucionados. Então, isso cria uma imensa impunidade e o sindicato está aqui para trazer para a sociedade em si a necessidade de investimento na polícia científica. Agora, se você colocar em a gente iniciar as pautas da questão da falta de investimento, nós estamos aqui em São Paulo há 25 anos com o mesmo partido político. Então, vai deixar entender que o sindicato ele é contra um partido ou aquele partido. Não, eu não quero partidarizar a live e mostrar que nós somos contra o partido. Não, nós estamos aqui, e eu quero demonstrar, e pela diretoria do sindicato também, que pelo menos há 25 anos nós sofremos demais com desvalorização salarial, desvalorização de todos os tipos, que acho que também eu não vou comentar agora, isso acho que vai rolar um pouco da nossa conversa, e eu vou titulando e colocando para você as nossas demandas, as nossas necessidades, enfim. Mas é realmente uma luta diária no nosso serviço em si, porque o serviço do perito criminal, seja ele no laboratório, seja ele na rua, é extremamente duro, é extremamente pesado. O que a gente vê, a nossa responsabilidade, e está trabalhando com a tragédia todos os dias. E a gente tem que ter um olho diferente para nós, não só com as outras, eu friso, né, que hoje é especificamente a perícia criminal, mas nós precisamos ser olhados, nós precisamos ser valorizados. A valorização chegou em vários estados já, que estavam abaixo da gente. E essa valorização ainda não chegou aqui. Enfim, são vários pontos que eu vou acabar atropelando os pontos do que a gente necessita, mas... Não tem problema. Acho que a gente... matar o nosso dia. Vamos conversar, vamos fluir. Daí a gente vai, volta, a gente vai de novo. O pessoal que está assistindo, a gente tem aí cerca de 16 pessoas, podem fazer perguntas, a gente pergunta, o Daniel responde e tal. Isso daí realmente é de se pensar bastante. Porque vocês que trabalham nisso sabem e se apaixonam por isso. Mas nós, ou melhor, a população em geral, não sabe, muitas vezes, a importância imensa que tem a perícia criminal na resolução dos crimes. Eu trabalho com vocês diretamente, e para quem não sabe, eu faço assessoria de imprensa do Simpcresp com muito orgulho, muita honra. Vão fazer 2 anos já. E assim, depois de começar a trabalhar com vocês, eu entendi mais ainda a relevância do serviço. E o Becker, que é o presidente, tem uma frase que eu nunca me lembro, mas que a primeira vez que eu vi me impactou muito como jornalista, não só como cidadão, que é assim, alguma coisa do tipo, o trabalho de vocês é tão relevante, é tão importante, é tão fundamental,
que é através do trabalho da perícia, né, ou do trabalho da polícia científica, que os crimes são de verdade elucidados, ou podem ser de verdade elucidados, sem nenhum tipo de contestação, porque são afirmações categoricamente científicas, não tem chute, não tem nada, é científico, é ciência, né? Num país que acredita na ciência, espero que o nosso acredite ainda, né? Apesar de todos os pesares, mas mostrando, portanto, essa frase do Becker, a relevância do trabalho de vocês, que é extremamente importante. Quando eu trabalhei uma época para outro sindicato, eles diziam que o trabalho de um delegado era principalmente, e eu achava muito bonito isso, de procurar a verdade. E não de acusar A, B ou C. E aí, quando passei a trabalhar com vocês, essa verdade se aprofundou mais ainda. Não parou numa pessoa. Ela penetrou na ciência através de pessoas que têm o conhecimento para que um crime A, B ou C seja elucidado. Então, isso é muito relevante, porque se vocês não são valorizados da maneira que precisam ser, quem sofre, em última instância, mas de forma muito impactante, somos nós, do povo. Ora, eu tenho um crime que precisa de vocês para ser elucidado. Por exemplo, uma suposição, falta material. Como é que vocês vão fazer? Vão fabricar material? Isso eu estou supondo, que eu não sei se isso acontece ou não. Mas falta material, às vezes, de repente, uma perícia que precisa existir, etc. Ou não? Isso aí é demais também. Aqui em São Paulo não tem isso. Não, falta material. Assim, a gente não está no mundo dos sonhos. Falta material. Claro, a gente tem que nem eu falei no começo, o que é importante a gente ressaltar de melhorias, a gente tem que ressaltar. Comparar a perícia da época que eu entrei para agora, melhorou. Questão de equipamento, questão de insumos, uma série de coisas, de viaturas, houve melhoras, houve evoluções. Mas ainda falta muita coisa, A gente precisa... Hoje, nós melhorou as condições de trabalho em relação a equipamentos, a capacitação dos peritos, né? Sempre entrou muita gente capacitada, mas hoje ainda mais os colegas que estão entrando já trazendo bagagem de especialização, mestrado, doutorado. Vem o pessoal bastante capacitado para trazer bastante benefício e trazer melhorias no nosso trabalho fim. Mas dizer que está tudo perfeito, não está tudo perfeito. Mas a gente entende, principalmente hoje, a intenção da diretoria do sindicato. Eu tive o prazer de trabalhar para o diretor do IC em 8 anos da minha carreira, e a gente, pelo menos lá na equipe leste, a gente trabalhando junto, via o real interesse e a vontade dele em querer fazer as coisas, de ter os melhores equipamentos, as melhores condições de trabalho, a melhor infraestrutura de prédio, de instalações. A gente sabe que existe uma boa vontade da administração, mas essa boa vontade da administração barra na vontade política. E aí onde tudo trava, Adriano, é a vontade política de fazer. Então, a gente às vezes culpar também só a administração por conta das nossas mazelas, das nossas dificuldades, não é justo. Então a gente como a gente está focado na questão da valorização do perito, não é só salário, é questão de falta de estrutura de trabalho. E, com certeza, o Estado é relapso na nossa questão de valorização salarial e é também em outras condições, como equipamentos, como infraestrutura de local de trabalho, como diversas outras situações em que o Estado realmente não se responsabiliza e não atua da forma como deveria atuar no melhor atendimento da perícia criminal. Ô, Daniel, você acha que essa postura do Estado ela é preponderantemente dirigida à SPTC ou acontece igualzinho com a Polícia Militar e a Polícia Civil? Olha, é difícil. Hoje a superintendência ela tem uma autonomia parcial em relação à Polícia Civil. Então, a gente não tem total vinculação com eles e a gente, no dia a dia do trabalho deles, a gente acaba não tendo uma participação e vendo como eles estão passando pelas dificuldades. A gente tem uma aproximação ali por entidades sindicais
e vê a condição de trabalho deles em número de funcionários, o déficit de policiais civis é imenso. Agora, a Polícia Militar já é um outro departamento, vamos dizer assim. É uma polícia, vamos dizer que é a polícia do governo, é a polícia ostensiva, a polícia que traz a real segurança à população, aquele que está com a viatura na rua, indo para cima e para baixo, em grandes quantidades. Esse sim é encarado como a polícia para o governo. Então, o investimento é extremamente desproporcional da polícia ostensiva, da polícia militar, para com os policiais civis e policiais científicos. Com certeza, a nossa dificuldade é muito maior que a deles. Uhum. Pelo menos de infraestrutura, eu não tenho a menor dúvida. De salário, a gente está parecido, que a política salarial é mais ou menos parelha. Mas a condição de trabalho da polícia investigativa, da polícia judiciária, da qual a gente é um braço, é completamente diferente da polícia militar. Completamente diferente. Isso no governo do estado de São Paulo, tá? Isso eu estou falando do governo do estado de São Paulo. Então a gente está anos-luz atrás da estrutura da polícia militar hoje, em São Paulo. Deixa eu aproveitar rapidamente para fazer duas perguntas. Primeiro, sobre a polícia militar, nós temos aqui a pergunta do Mauro Roberto, que diz o seguinte: eu gostaria que você respondesse em partes. Boa tarde, senhores. Essa notícia de que a Polícia Militar vai poder mexer no local de crime procede mesmo? E a pergunta que eu vou fazer, de um tempo para cá, eu não sei exatamente quanto, mas é pouco tempo para cá, a Polícia Civil passou a enviar para fazer, entre aspas, perícia, ou não, vamos retirar aspas, os papiloscopistas, que têm sido chamados pela imprensa, de forma errada, e eu já corrigi vários repórteres, de peritos. Eu estou errado de corrigir a imprensa porque chama o papiloscopista de perito? Ou está correto também, só que aí, quando falar de vocês, a gente acrescenta um criminal, e no caso deles, não? Ou por que a Polícia Civil está fazendo isso? É para, de repente, deixar de chamar menos a SPTC para as questões que envolvem crimes que exijam perícia? Qual é o negócio? O que está acontecendo nisso, Daniel? Você pode falar ou também vamos deixar de repente? Não, por partes. Eu vou explicar brevemente a questão da Polícia Militar. Houve uma decisão recente do STF em relação à competência da Polícia Militar em investigar crimes militares. Então, o inquérito militar de uma investigação tipificado como crime militar, ele vai ser apurado à parte pela PM. Ela não vai passar por investigação da Polícia Civil. É basicamente isso. Crimes militares. Agora, crimes comuns continua da mesma forma. Agora, eu confesso que eu também não li na íntegra a decisão do STF e como não atinge a gente da nossa categoria, eu confesso que não estudei a fundo. Mas o inquérito militar a investigação da Polícia Militar corre, por exemplo, uma resistência. O policial militar matou um cidadão na rua. Tá? Então, o inquérito militar corre para a apuração dos fatos e eles remetem o processo, o inquérito para o Ministério Público e para o Judiciário e, se for o caso, será submetido a tribunal do júri. Então, entra na justiça comum. O que eles estão brigando, e que isso vai futuramente ser uma pauta do sindicato, é que os policiais militares querem acionar a perícia criminal diretamente, sem passar pela Polícia Civil, em crimes de resistência. Entendi. E aí a gente entra no embate, a gente fica ali naquela briga eterna entre Polícia Civil e Polícia Militar. É crime comum ou é crime militar? Então, confesso a você que não estou por dentro diretamente disso, mas isso futuramente vai virar uma pauta nossa do sindicato para pedir à administração soluções quanto a esse tipo, principalmente no interior do estado. Porque em São Paulo, crimes de resistência é atendido pelo DHPP, tem uma delegacia de polícia especializada da Civil, eles vão diretamente ao local e fazem o atendimento. Agora, a dinâmica do interior é diferente. Ali, você está ali no plantão noturno, o delegado te liga, quer dizer, a PM te liga direto, falando que tem um local a ser atendido. Às vezes você nem encontra o delegado disponível para falar, e aí vira uma bola de neve que o perito precisa se precaver.
Então, futuramente, a gente até como sindicato vai fornecer aí, junto também com a administração, ou baixar até alguma portaria solucionando essa dificuldade. Quanto aos papiloscopistas, nós temos uma lei... Rapidinho. Quando você diz resistência, na verdade a gente está falando da morte decorrente de intervenção policial. Que é exatamente. Essa nomenclatura mais atualizada, né? Exatamente. A MDIP, ela é investigada como crime comum? Desculpa, MDIP... a morte... depois... Deveria ser, ele é um crime que está envolvendo o policial militar, mas aí entra numa questão jurídica que também não é meu campo, mas eu encararia como crime comum. É um crime comum, ele pode até ter uma investigação da polícia militar a respeito, mas é claro que a perícia criminal ela vai entrar, porque a polícia militar não tem um instituto de criminalística, não tem equipamento para realizar esse tipo de exame, não tem o instituto médico legal, e também não tem atribuição de fazer perícias, porque o Código de Processo Penal ele veda isso. Agora, essa dinâmica, essa interface entre crime comum, crime militar, Código de Processo Penal, realmente, nem eles estão se entendendo, nem o Sindicato dos Delegados, que se pronunciou a respeito, teve divergência da decisão que o STF deu em relação às associações da PM. Então, a gente precisa apurar isso, que o perito está ali... no meio dessa competências de polícias. Vocês ficam no meio do fogo cruzado, vocês vão ter que atender os dois. E nós não temos autonomia, é isso que é importante que eu vou chegar, que eu quero conversar um pouco. Então, isso exatamente. Vamos falar rapidinho só do papiloscopista, que eu acho muito esquisito isso. O papiloscopista, o Adriano, existe uma lei federal que vai me falhar o nome agora, era uma lei de 2009, 12 mil, agora eu não sei exatamente o número da lei, que especifica como peritos oficiais criminais, os peritos oficiais, né? Os peritos oficiais criminais, os médicos legistas e os odontos legistas. Oficialmente, papiloscopista não é perito criminal. Entendi. O que a Polícia Civil faz? Qual é a artimanha da Polícia Civil? A Polícia Civil, ela recebe a informação, geralmente da Polícia Militar, que houve um crime, e como ela é a primeira a receber essa notícia e ela que aciona a polícia científica para a perícia, por ela ter essa antecipação de saber o crime, do crime em si, ela já... E crimes de relevância, tá? Não é todo crime que a papiloscopia vai, que nem a perícia criminal, que vai desde o furto ali, do 47DP em Capão Redondo, o 50º DP do Itaim Paulista, a perícia está lá em qualquer tipo de crime. Agora, os papiloscopistas, até por não ter efetivo, vão nos crimes que interessam. Então, o que a Polícia Civil faz? Ela encaminha a papiloscopia para o local dos fatos, trabalha eles como perito oficial, que emitem laudo oficial, para tentar fazer um corpo de perícias dentro da Polícia Civil. Esse é o intuito. Tá? Desrespeitando o Código de Processo Penal, desrespeitando legislações, desrespeitando a sociedade em si, porque quem é o profissional, vamos dizer assim, o dono do local do crime é o perito criminal. Então é briga corporativa, não é briga de melhor atendimento à população, não é. Então, o que deveria ser feito? Os papiloscopistas deveriam fazer parte do corpo da polícia científica. Um papiloscopista está dentro de uma viatura da polícia científica, trabalhando com fotógrafo, com perito criminal, e todos levantando o local de crime. Isso é o que deveria ser feito. Mas entramos, como tem da PM com a Polícia Civil, de guerra de corporações, tá? Para cada um querer tomar a atribuição do outro, a Polícia Civil com a gente é bem exemplificada na questão dos papiloscopistas. Eu sei disso porque, você sabe, eu trabalhei alguns anos lá no sindicato. Não trabalhei lá, mas com eles, da mesma forma que trabalho com vocês. E realmente me surpreendeu descobrir isso, que havia essa rixa, e principalmente da parte deles para com vocês, e a vice-versa não é verdadeira. Eu sempre vi os peritos, o pessoal da perícia tendo muita empatia com os delegados, etc., querendo trabalhar junto, mas não é verdade do lado de cá. Eles querem mandar
na perícia e tudo isso, né? Adriano, é importante dizer que o sindicato e a própria instituição, ela não tá, nós não estamos com brigas corporativas, disputa de espaço de atendimento, a gente está respeitando a lei. Sim. Tá? Sim. Tivemos inúmeras reuniões com o secretário de Segurança Pública, os secretários executivos, o executivo da pasta da Polícia Civil, que é o Dr. Youssef, tá? Nós queremos cumprir a lei. Mas esse governo, Daniel, esse governo, na minha opinião, agora eu falo como Adriano, e não como assessor de imprensa do Simpcresp, esse governo já chegou mostrando que falta valorizar realmente a Polícia Científica, uma vez que ele não botou nenhum secretário executivo da Polícia Científica, que deveria ter posto. Na minha opinião, deveria ter posto. Brigamos, até hoje brigamos para ter um representante nosso. E, por exemplo, essa pauta que teve da questão dos papiloscopistas, a gente não tem acesso ao secretário de Segurança Pública. Nosso acesso para no... Todo respeito ao doutor Youssef, que sempre... Não, o doutor Youssef é maravilhoso, gente boa, competente. Recebeu a gente com a maior educação, eu também não sei se é diferente disso. Claro. Ele firmou reuniões, foram feitas reuniões da administração do IC com a administração da papiloscopia, mas não se chegou a lugar nenhum. Isso já faz mais de um ano. As ocorrências envolvidas nesse tipo de situação continuam e não resolveu. Agora, pera só um minuto. Deixa eu perguntar uma coisa importantíssima. Isso é importante, porque aí é que impacta mesmo a população. O fato de, num local de crime relevante, como você mesmo disse, não vamos em porcaria, vamos na coisa boa, que tem imprensa, holofote, coisa legal, né? Criminoso grande. Ali, o papiloscopista vai lá, faz a perícia, né? Entre aspas, oficial, tal, e vai embora, tal, não sei o quê. Você acha que é possível que os resultados desse exame realizado naquele local pelos papiloscopistas não seja tão preciso e apurado quanto se fosse realizado por peritos criminais? E se sim, aí é um problema, porque pode impactar justamente na prisão de uma pessoa que cometeu um crime. Ou eu estou errado? Adriano, com todo respeito também, quero ser respeitoso com todas as categorias, todo respeito aos papiloscopistas, a importância do trabalho deles. Acontece que um local de crime ele não tem só vestígios papiloscópicos. Ele tem vestígio de sangue, você pode coletar um DNA, você pode fazer uma dinâmica de um homicídio baseado em mancha de sangue. Você já respondeu. Então, não é só vestígios papiloscópicos. Você já respondeu. Eles têm que estar com a gente, trabalha junto com a viatura da Polícia Científica. Eles trabalham com prova técnica igual a gente, trabalham com a gente. Tem efetivo para isso. Tem um monte de papiloscopistas e auxiliares de papiloscopistas que estão trabalhando como escrivão, como investigador, desviado de função. Conheço. Estão fazendo o seu trabalho assim. Então, resumindo a história, nós respeitamos a lei. Quem é vamos dizer assim, o dono do local do crime é o perito criminal. Ele que define o que tem que ser feito na cena do crime. E não temos só vestígios papiloscópicos na cena de crime. Eu continuo no plantão, Adriano. Agora estou um pouco afastado, estou trabalhando internamente, mas eu sou vice-presidente do sindicato, mas não estou afastado. Então são 18 anos, 17 anos trabalhando na rua. Eu adoraria ter um papiloscopista comigo dentro de uma viatura. Lá, tá vendo? Atendimento de local. Adoraria. Então, essa briga entre corporações só atrapalha a coleta de vestígios, atrapalha o nosso trabalho de dar subsídio técnico para uma investigação, para uma denúncia, etc. e tal. Vamos focar de novo. A nossa instituição, isso a gente está junto, a instituição, a superintendência e o sindicato. Nós queremos que cumpra a lei. Ponto. Daniel, vamos falar do futuro, porque a gente tem 23 minutos. Porque assim, quando a conversa fica muito boa, passa rápido. Mas dá para falar em 23 minutos sobre o futuro. Não, dá para falar. Eu queria só que você frisasse de forma rápida, por favor. Para que as pessoas, até tem muitos peritos aqui ouvindo e tal, vendo, quando a gente fala em falta de valorização da perícia, a gente está falando exatamente em quê? Então vamos eternizar rapidinho, para falar, bom, e aí? Qual é o futuro da carreira? E no meio dessa discussão, gostaria que
Eu acho que deu uma travada, não? Gostaria. Não, é porque tocou um alarme aqui. Eu gostaria que você também entrasse no mérito do trabalho do perito agora, e rapidamente também, nessa pandemia. Porque vocês não fazem home office, né? Vocês vão lá Exato. catar sangue, Então, Adriano, é um grande problema. E nós hoje, infelizmente, passaremos, vamos atingir a máxima de 85 mil vítimas fatais do Covid-19, a maior crise sanitária da nossa época. E junto a isso, com certeza, e vai vir junto a maior crise econômica dos últimos tempos. E aonde a gente vai colocar o perito criminal nessa história? Desculpa aos colegas que estejam vendo que não sejam peritos criminais. A gente fala perito criminal por força de estar fazendo uma live pelo sindicato dos peritos criminais. Mas quando eu me expresso peritos criminais, eu me expresso aos outros servidores, principalmente os da segurança pública. Vai ser a maior crise econômica e sanitária dos últimos tempos. Onde está o perito criminal, Adriano? Mais de 90%, isso eu falo com maior tranquilidade, está trabalhando, não tem trabalho home office. Ou o perito está indo atendendo o local de rua, atendimento de rua, seja em um homicídio, acidente de trânsito, seja o perito que está indo no laboratório fazer os seus exames. Então o perito está indo trabalhar, ele está se deslocando, casa, trabalho, trabalho, casa, ele está se expondo, está expondo seus familiares, tá? Os colegas estão ficando doentes, as escalas acabam sendo redobradas por conta desse desfalque que um colega pelo colega ter pego a doença. Então a gente está trabalhando no estresse total. E aí onde o governo entra nessa história? Agora, existem dois lados, são dois governos que estão desvalorizando a nossa carreira. E o serviço público e a nossa carreira, que é o governo federal e o governo do estado de São Paulo. O que acontece, Adriano? Quando a gente está mais exposto, dos piores épocas de trabalho de todos nós como servidores públicos, a gente nunca viu, e como pessoa, como ser humano, nunca vimos coisa parecida. O que o governo federal nos brinda, Adriano? Nos brinda com o congelamento de tempo de serviço. Então, rapidamente, Adriano, com essa crise econômica, calcula-se que o estado de São Paulo perdeu 30% de arrecadação de imposto. Quando a gente fala de valorização de carreira, a gente tem que entender se o governo tem caixa ou não para poder dar essa valorização. Então, se o governo do Estado, e eu vou tentar ser um pouco rápido, mas também não quero atropelar as coisas. O governo estadual e os municípios, Adriano, ele não tem a competência dele de gerar renda e arrecadação é apenas por imposto. Ele não tem outra condição de gerar arrecadação. Então, isso fica para o governo federal. O governo federal ele tem a condição de emitir título da dívida, emitir dívida e ter essa captação de recursos para poder ajudar os estados nesse momento dramático de falta de arrecadação de imposto. Então nós precisamos da ajuda do governo federal. O governo federal eu ajudo, Adriano, o governo federal eu ajudo, mas eu quero contrapartida. Qual é a contrapartida? Que de maio, quando a lei foi aprovada, até dezembro do ano que vem, nós temos nosso salário, nosso tempo de contagem de serviço congelado. Tá? Então, congelado, mas como assim? Como assim? Não congelado como? Assim, acho que nem todos os colegas estão entendendo essa situação. Acho que só vão entender quando tiver os seus direitos vilipendiados, tungados, como diz o Major Olim. O que acontece, Adriano? Nós, no estado de São Paulo, a gente não tem reposição de inflação anual, que é um direito constitucional nosso. Aliás, faz 6 anos, né? 6 anos que não tem. O Dória deu 5% no final do ano. Ah, deu? Deu. Ele tirou também na Previdência depois, então ficamos no 0 a 0. Tá. Ele deu com uma mão, tirou com a outra. O Alckmin, ao sair para a Previdência, depois de 4 anos de governo, ele deu 4% de reposição, dá 1% ao ano. Então não respeitou a lei de responsabilidade. Sabe o que São Paulo tem hoje? O perito criminal e a polícia em si, como fonte de valorização de salário, os adicionais temporais. Então, a cada 5 anos, você tem direito do adicional de quinquênio. Completado 20 anos de serviço, você tem direito à sexta parte. Então, o que o governo fez? Congelou. Então, o Congresso aprovou a lei, tá? Ele congela o salário de alguns, contagem de tempo de alguns servidores públicos.
mas ele tinha tirado a segurança de lado e umas outras carreiras, a saúde, etc. E com o veto presidencial do governo, ele vetou um parágrafo que tiravam os integrantes da segurança pública e da saúde, que são os principais, nesse caso de pandemia, da lei. Então, ele vetou. Então, o nosso trabalho, Adriano, só vai voltar a ser computado em janeiro de 2022. Então, aquele quinquênio que o perito está ali aguardando receber, depois de 5 anos de trabalho, que a única garantia hoje que você vai ter um pouco de reposição são nos adicionais temporais. O governo federal tirou. Agora, existe possibilidade de reversão? Existe. Existiria outras condições do governo federal fazer para não trazer esse desconto para nós, essa retirada de direitos nossos? Também teria. Então, o governo federal tem N possibilidades de criar um imposto de lucros e dividendos dos bancos, que são os que mais lucram nesse país. Você pegar os 5 maiores empresas que lucraram no país nos últimos 5, 10 anos são bancos. Ele poderia criar mais dívida. Tá? Os maiores economistas do Brasil são unânimes em dizer que o Brasil ainda tem margem para criar um pouco mais de dívida em relação ao seu PIB, para cobrir déficit. Tá? O governo, em nenhum momento, mexeu em trabalhadores comissionados, tá? Servidores que não são estatutários, servidores típicos de carreira, que têm serviços essenciais. Ninguém mexeu nesses direitos. Foram logo na gente, que é a forma mais fácil de retirar o direito. Então, qual é o caminho, Adriano? O caminho é derrubar o veto. Então, a gente já fez vídeos explicando para os colegas. Pessoal, existem 28 vetos para serem analisados no Senado. Existem 2 vetos hoje na casa que está sendo muito pressionado para que seja analisado, que é o veto da privatização da água e da desoneração da folha. Sendo bem sucinto. Então, logo mais desse mês, estourando o outro, o Alcolumbre vai ter que chamar a sessão conjunta do Congresso para analisar esse veto. E o nosso veto está ali no meio daqueles 28. Então, o que a gente precisa, Adriano? Conscientizar não só os peritos, fotógrafos, desenhistas, policiais civis, militares, todos, agentes da saúde, da educação, vamos nos mobilizar, escrever para os senadores, escrever para os deputados, para eles derrubarem o veto 17. O veto específico nosso é o veto 17. A gente precisa derrubar esse veto. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe a questão, a via judicial, via jurídica. Então, nós já entramos com a amicus curiae numa ação direta de inconstitucionalidade que o PT ingressou no STF. E essa peça, ela enumera diversas inconstitucionalidades nesse texto. E a gente tenta também, por esse lado, ter os nossos direitos de volta. Tá? Então, são esses 2 caminhos, um legislativo e um via judicial. Então, a gente precisa resgatar esse direito. Em condições, agora olhando um pouco para o estado de São Paulo, Adriano, em condições normais, 25 anos de PSDB no governo, nós estamos alcançando a grande marca do pior salário do Brasil. Tá? Então, a gente precisa mudar. O pior salário do Brasil. Adriano, é o pior salário do Brasil em condições normais. Em condições normais de arrecadação, de economia. Lógico, um ano você tem um pouco mais de queda de arrecadação, no outro aumenta, mas a média, a gente continua igual. Agora, mas é incrível isso, né? Isso é realmente incrível. É incrível. Com essa vinda dessa crise econômica, onde nós vamos parar? Tá? Daniel, a questão de falta essa falta de sensibilidade do governo em dilapidar nossos direitos assim numa velocidade incrível. Deixa eu perguntar. É revoltante. Deixa eu perguntar, porque temos 9 minutos e meio. Você acha que se o PSDB tivesse perdido as últimas eleições e tivesse entrado outro candidato, você acha que realmente haveria o início, pelo menos, de um processo de mudança nesse quadro que existe há 25 anos? Porque sabe o que me dá a impressão? Às vezes, eu estou falando isso de forma aleatória, às vezes muda governo, né?
que promete um monte de coisa, eu vou ser diferente, eu não sou nada daquilo e tal. O cara entra, senta na cadeira e começa, depois de um tempinho, que ele já se acomodou, aí a fazer tudo do mesmo jeito do antecessor, só mudou a bandeira e o lado. Será que o Márcio faria diferente? O Márcio, qualquer outro que tivesse chegado às finais do campeonato com o Dória? Olha, Adriano, eu vou trabalhar com informações com não tanto na subjetividade, de falar, pô, será que ele faria ou não? Eu acho que ele faria. Eu acho que não é essa a questão. Eu vou te dar exemplos de como a vontade política resolve a situação. Ah, ótimo, perfeito. Tá, e acho que é importante. É bem resposta de engenheiro de materiais. De engenheiro de materiais, de perito. Quando a gente vai conversar com o pessoal lá na administração, na administração, eu digo Secretaria de Segurança Pública, Secretário de Segurança Pública, a gente tem que chegar com números, a gente tem que mostrar o outro lado. Ah, você quer um aumento, você quer a valorização, da onde eu vou tirar isso? Você tem que mostrar para ele, não só pedir. Adriano, a gente tem, já é bem sabido, colocado na imprensa, na mídia escrita, na mídia falada, que os estados estão quebrados. Uhum. Então você pega Rio Grande do Sul está quebrado, Minas Gerais está quebrado. Quando eu falo está quebrado, ele mais gasta do que arrecada, vamos dizer assim. Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e Amazonas, diversos estados não têm a saúde econômica que São Paulo tem. Uhum. E os seus servidores públicos, anos para cá, tiveram planos de carreiras, valorização salarial, enfim, tiveram os seus momentos de que eles lutavam há anos, foram lá, o governo foi sem verba, ou remanejou verba daqui, dali, foi e fez, sem dinheiro. Agora, por que aqui não faz? Posso colocar um exemplo dos dois governos do PSDB, João Dória e Geraldo Alckmin. Não estou defendendo nenhum dos dois, tá? Mas eu vou te dar dois exemplos de como vontade política resolve. Nós entramos no sindicato em 2014. De 2014 até o Alckmin sair, nós protocolamos inúmeros pedidos para que o governo do Estado equiparasse o auxílio alimentação da Polícia Civil, científica, com a Polícia Militar. E era uma diferença muito grande. Era. O Alckmin demorou 6 anos e não fez. 5 anos e não fez. O Dória, em meses de governo, fez. Qual era a condição econômica do Estado? Era igual, nas duas gestões, era igual. Ele foi e fez. Enfim, o concurso público de perito que demorou um século para sair. O Alckmin fez o concurso, tivemos 300, 400 aprovados. O Alckmin não chamou, chamou meia dúzia. O Dória foi lá e fez. Em meses ele foi e chamou todo mundo. Agora, qual era a condição econômica? Era igual. Tá? Então, se os outros estados fizeram com menos dinheiro que São Paulo, se no próprio governo PSDB, com a mesma condição de arrecadação, um fez, outro não fez, a gente resume que é vontade política de fazer. Então a gente não tem, Adriano, direito constitucional. Nós não temos reposição de perda inflacionária. Nós não temos. Nós não temos plano de carreira. Adriano, olhando a nossa classificação de peritos, tem perito criminal na segunda classe, beirando 25 anos de polícia, 24 anos de perito. Ele está na mesma classe. Não, ele está na mesma classe de um perito que está há 3 anos. São 21 anos de diferença. Se o Estado, Adriano, se o Estado permite que se tenha promoção automática por antiguidade, ele não pode admitir que os dois peritos com mais de 20 anos de diferença de exercício na profissão estejam na mesma classe. Então é falta de salário, é falta de plano de carreira. Mais um ponto, Adriano, de que o sindicato briga. Nós temos um plano de revalorização da carreira da polícia científica, engloba perito criminal, fotógrafo, desenhista, ter um adicional por qualificação. Se um perito tem um doutorado, um mestrado, uma especialização, se um fotógrafo, que é exigido nível médio, tiver um curso superior, ele vai ganhar um adicional, uma gratificação por isso. É uma forma de valorizar o policial que faz esse estudo a mais, é uma forma de valorizar a sociedade, que você vai estar trazendo um profissional muito mais capacitado, muito mais
E quem ganha é a sociedade. Muito mais, quem ganha é a sociedade. Então, a sociedade. Adriano, coloco aí 3 anos que esse projeto está parado no governo e não sai nada. Então a gente precisa falar, pô, chegou a vez de Minas, dos peritos de Minas, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Amazonas, eu tenho inúmeros exemplos aqui. A vez deles chegaram de valorização. A vez de São Paulo não vai chegar nunca, no estado mais rico da nação. Então, é preciso ter essa mobilização, gente. Sim, normais. Finalizando, Adriano. Vai. Se em momentos normais a gente já não é valorizado, em momentos normais de condição normal da economia, vamos imaginar agora para frente, pessoal. A gente precisa se mobilizar, a gente precisa se articular politicamente, a gente precisa entender o que está acontecendo. Senão nós vamos para o fundo do poço. Tá? Estou sendo bem realista aqui, não estou sendo pessimista, é realismo isso. O pessoal precisa se conectar, e não é perícia, não. É polícia civil, é polícia militar, é todo mundo. Vamos deixar paixões de partidos e políticos de lado. Vamos olhar primeiro a tropa, vamos olhar primeiro os nossos pares. Tá? Vamos defender político depois. Vamos parar com esse fla-flu de político. Vamos defender a nossa causa. Tá? Tem associação, que eu não vou deixar o nome aí, que está deixando passar esse veto para defender o presidente da República. Tá? Então não dá. Vamos defender a categoria. Se a gente não se defender, quem vai nos defender? E chamar a sociedade também para não tratar o servidor público como uma mazela, como vagabundo, como quem não trabalha. Não. A gente trabalhando, a gente mostrando o nosso melhor, a gente sendo eficiente. É bom para a sociedade isso. Então a gente precisa virar o jogo. Enfim, Adriano, é mais ou menos isso. Olha, veja. Eu fico um pouco indignado. Não, mas e ver claro. a apatia dos nossos pares, as coisas estão acontecendo, a velocidade rápida de dilapidação dos nossos direitos. E a gente não está fazendo nada. A gente. Eu acho muito bom você falar desta forma, porque, primeiro, para fazer uma live mamão com açúcar, eu nem faço. A gente tem que fazer uma live para as pessoas falarem mesmo, para botar as cartas na mesa. Eu acho que é por aí que a gente começa um processo de transformação. Segundo, ao ouvir tudo isso, eu digo a você o seguinte, eu tenho só 1 minuto e meio, mas eu vou conversar com o Becker e com você, fora do ar, vamos dizer assim, para a gente traçar uma estratégia de comunicação para bater nessa tecla de forma a incomodar profundamente o governo de São Paulo. Como, aliás, eu e minha empresa fizemos no outro sindicato lá. Que o governo abriu as pernas, desculpa o termo, mas é isso mesmo, de tanto levar porrada na imprensa. Então agora nós vamos conversar, que a gente já fez isso com vocês no passado e resultou em coisa boa, que foram os concursos, etc. E agora está falando dessas outras questões, então vamos traçar uma estratégia de comunicação e vamos arrebentar, porque eles não gostam de serem incomodados pela imprensa. Eles não gostam, isso já está provado. Então a gente vai fazer alguma coisa. Eu tenho 40 segundos, queria que você tecesse as suas considerações aí finais, Daniel. Foi muito boa a nossa live, maravilhosa, por ser. Adriano, acho que esse meu encerramento é mais um chamamento para a categoria, para os policiais, para todos os policiais, servidores da saúde, da educação, nossos familiares, a população, a sociedade em si, chamar esse povo para o debate, para a conscientização. O serviço público é essencial. Como diria, a democracia, o desenvolvimento de uma nação depende do serviço público, de qualidade, tá? E responsável perante a sociedade. Um município, um estado, um país tem o seu alicerce no esforço, na dedicação, no trabalho de milhares de servidores. A gente precisa mudar esse patamar, a gente precisa ser entendido e compreendido pelos dois governos, federal e estadual. A gente precisa ser valorizado, tá? A gente precisa ser valorizado. E se nós não formos atrás, se a gente não batalhar, se a gente enfim, não se mobilizar, a gente vai perder. A gente vai perder mais. Vai perdendo mais. E vamos se contentando, quando for ver, vai ficar uma situação insustentável. Aí, uma última colocação para os peritos de São Paulo. A gente é associado à Associação Brasileira de Criminalística, o Sindicato dos Peritos, a gente tem acesso, conversa com os peritos de outros estados, a gente sabe da realidade deles. A gente sabe que muitos melhoraram, muitos tiveram valorização. Então, só vai chegar com batalha, com dedicação, com organização
a hora dos peritos de São Paulo vai chegar e nós vamos ser de fato valorizados. Então, esse é a minha mensagem. Vamos lutar, pessoal. Vamos. O momento não está fácil. Vamos à luta, vamos defender a categoria e defender o serviço público, defender os peritos, é defender a sociedade. Tá ótimo. Ô, Daniel, queria agradecer, foi muito boa mesmo. Queria aproveitar aqui, pessoal, e informar vocês o seguinte: a gente vai fazer mais lives com o Simpcresp a respeito desse assunto e de outros. Portanto, para vocês saberem quando vai rolar ou não, sigam o meu perfil e o do Simpcresp, que acho que vocês já seguem. A gente tem lives também de outros assuntos que podem ser pertinentes para a profissão de vocês, então nos acompanhem. Eu tenho realizado uma live por semana, porque mais que isso também ninguém aguenta. Todo mundo faz live hoje em dia, eu resolvi parar e fazer uma relevante por semana, é o que a gente está fazendo. Por isso que essa semana a nossa live foi com o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Eu, depois disso tudo, eu guardo essa live no meu perfil, extraio o vídeo dela e ponho no nosso YouTube, tá? Então vocês podem também acessar pelo YouTube da AKM Comunicação, tá bom? Muito obrigado a você, viu, Daniel? Aquele abraço, vamos fazer mais uma live juntos, tá? Vamos sim. Um abraço a todos. Um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, tchau, tchau.